Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Vinícius Macia, sou jornalista. Enquanto gravo esse vídeo, sou estudante de pós-graduação em jornalismo investigativo e também sou estudante de pós-graduação em ciência política. O objetivo desse vídeo é fazer uma análise do discurso de dominação dos programas de advornalismo consumerista. Primeiro eu preciso explicar o que é isso para quem não me conhece ainda e não entendeu esse conceito que eu cunhei no meu trabalho de conclusão do curso da graduação em jornalismo. Eu chamo de advornalismo consumerista programas que misturam advocacia e jornalismo na suposta defesa do direito de um consumidor insatisfeito, mas sem se comprometer nem com a ética jornalística, nem com a ética da advocacia. Eu acredito que com essa explanação você já deva imaginar do que eu estou falando. São os programas que começaram inspirados no que já faz há algum tempo o agora deputado federal, Celso Russomano. A ideia então desses programas chega até a redação ou até a produção um consumidor insatisfeito com um produto ou um serviço. Diante disso, a produção do programa elabora uma tese jurídica de aplicação da norma ao caso concreto e vai até a empresa munida de câmeras. Essa chegada ela é uma espécie de diligência pré-processual, ou seja, tenta-se resolver ali, se não resolver ali, será aberto um processo judicial. E a ideia diferente da advocacia, onde essas diligências elas são feitas em reservado, essa diligência será feita aberta ao público, de modo que o comerciante ele é coagido a aceitar as condições, aceitar a interpretação da norma daquele consumidor e daquele programa, ou será exposto de maneira ruim a sua reputação dentro daquele programa. Então acaba que isso acaba sendo resolvido da maneira como o consumidor e o programa entendem, justamente pelo medo do comerciante, não porque ele de fato reconhece que cometeu um erro. Por que eu classifiquei essa conduta como advornalismo consumerista? Por que eu simplesmente não falo em violações da ética jornalística? Porque aqui, perceba que isso é um formato com um pressuposto específico. Há um ethos específico. Não há uma violação de ethos. Então há, muito além da violação do ethos da advocacia, a usar de captação de clientela, a usar de uma exposição midiática do advogado, exposição de casos concretos, para muito além também das violações à ética jornalística, da interferência direta nos fatos, da quebra, pelo menos, de uma tentativa de objetividade, do sensacionalismo, da violação à presunção de inocência. Para muito além dessas duas violações, há a criação de um novo ethos, de um ethos próprio. Passemos à nossa análise do discurso de poder, partindo do pressuposto, como vocês imaginam, que o advornalismo consumerista ele é um discurso de dominação carismática. Então o apresentador ele exerce o que Max Weber chama de dominação carismática, baseada no seu modo de falar, na imposição que ele coloca, na impostura da voz, nas frases de efeito, em todo o arcabouço que ele coloca em si, através da sua capacidade oratória. E aí ele exerce poder de dominação e gera uma horda de apoiadores. Na minha pesquisa, inclusive, em todo o meu estudo sobre esse fenômeno, eu observo pessoas que estão ali diariamente apoiando e inclusive cometendo crimes contra a honra de pessoas que têm alguma crítica a esses formatos.
Portanto, exercem uma dominação que chega, em muitos casos, a cegar as pessoas no sentido de não terem mais uma visão crítica, uma visão autônoma sobre aquilo. A base para essa minha análise em específico é o livro Ordem do Discurso, de Michel Foucault. É na estrutura da análise do discurso de Michel Foucault, dessa aula inaugural do Collège de France de 1970, que farei minha análise, mas também pegarei parte da análise do discurso de Michel Pechet, algumas ideias de Michel Pechet. Como nasce o discurso do advornalismo consumerista? Ele nasce no esteio da redemocratização do nosso país, principalmente, que agora tem uma Constituição que centraliza também a figura da defesa ao consumidor, mas isso vem também num condensamento, numa estrutura que ocorre no mundo todo, que é a da pós-modernidade em si. Quando o indivíduo, aos poucos, vai tornando-se consumidor, onde o consumidor toma o lado do indivíduo. E dentro disso tudo, nós temos também o discurso populista. O discurso populista ele é formado por alguns santos padroeiros. Então nós falamos o consumidor, o povo, o trabalhador. Esses "o" que a gente cria, esses santos padroeiros, eles ajudam a criar um discurso heróico, uma narrativa heróica. Diante disso, você tem a figura desse santo padroeiro que é chamado de o consumidor, que é tido como alguém geralmente de poder aquisitivo baixo, alguém inocente, que acaba caindo nas garras de um empresário, que é tido como alguém esperto e astuto na arte de dar golpes. E diante de um prejuízo sentido por essa vítima e praticado por esse vilão, surge um herói. O herói seria o apresentador desses programas. Não à toa, esses apresentadores acabam depois galgando cargos políticos. O maior exemplo deles é o Celso Russomano, com o cargo de deputado federal. E quais são os mecanismos presentes nesse discurso de dominação que surge a partir de toda essa convergência? Pois muito bem. Os primeiros mecanismos que Michel Foucault traz para a análise do discurso são os sistemas de exclusão externa, os sistemas de controle externo do discurso. O primeiro deles é a interdição, ou seja, o que ele chama até de palavra proibida. Então eu sou impedido de falar, eu não posso falar. Se eu falar, inclusive, serei alvo de retaliações, de rechaça. Sou impedido de falar. E o primeiro subelemento, na verdade, ele serve muito contra esse próprio discurso, fazendo uma espécie de barreira, de fronteira, que é o tabu. Você percebe que, em que pese Celso Russomano seja um deputado federal filiado a um partido político, você nunca verá nesses programas falas de cunho político ideológico. Você nunca verá ele falando em comunismo, em fascismo, ele falando sobre privatizações, ele falando sobre SUS, ele falando sobre Plano Nacional do Livro Didático, sobre qualquer outros aspectos político-ideológicos. Por que isso? Porque ele está imerso em um tabu. A ideia desse discurso de dominação é atingir o consumidor, que ele é generalista, ele não possui em si uma unidade ideológica. Se eu parto para um discurso que tem alguma menção ideológica ou religiosa também, o tabu religião é presente, isso acaba quebrando totalmente a minha estrutura de dominação. Eu acabo criando uma cisão
e acabo diminuindo o meu nível de atuação. Acabo sendo visto como alguém ideologizado. Um dos exemplos em que eu observei um tabu que acabou sendo colocado e que por isso mesmo sofreu rechaça foi um caso do programa Ronda do Consumidor, onde apurava-se a responsabilidade de um supermercado acerca de um cachorro de rua que ali estava e que mordeu um motociclista que estava saindo do supermercado. Nesse caso, os comentários se irritaram porque aquilo poderia acabar resvalando no direito dos próprios animais. Inclusive, demonstraram preocupação de os donos ou os funcionários do supermercado acabarem cometendo alguma maldade com aqueles animais. Por conta disso, o programa sofreu críticas. Por quê? Porque tocou em um tabu, em um tema tabu. Esse mesmo programa Ronda do Consumidor, ele vem trazendo nos últimos tempos casos envolvendo pessoas sensíveis, pessoas com deficiência, com alguma dificuldade de saúde ainda que transitória. Por quê? Isso cria para a outra parte um tabu. E essa pessoa tem que tomar muito cuidado com o que fala. E dependendo do que ela fala, isso pode ser usado contra ela dentro daquele discurso que, no final das contas, é um discurso parcial. É a ronda do consumidor. É a patrulha do consumidor. É a blitz do consumidor. É o xerife do consumidor. Ele já toma um lado por pressuposto. Adiante, o próximo mecanismo de interdição do discurso é o que nós chamamos de ritual da circunstância. É o que Foucault diz que não se pode falar tudo a todo momento. Existem circunstâncias onde eu sou proibido de exercer determinados discursos. Esse mecanismo de dominação geralmente aparece quando o advornalista tenta forjar uma relação de consumo no momento e esconder que se trata de uma reportagem. Então, quando o fornecedor, o comerciante, se irrita com as filmagens, geralmente vem um questionamento. É assim que você trata o consumidor? Ou seja, é forjado um ritual de circunstância que é o atendimento em si. E esse ritual de circunstância pretende impedir outras falas. Falas sobre a filmagem, falas sobre a atuação política, os escândalos envolvendo, por exemplo, Celso Russomano. Visa impedir falar de questões éticas envolvendo aquele tipo de problema. Todo o ritual da circunstância é um ritual de um consumidor que, e aí é o grande pulo do gato desses programas, um consumidor que nós já concluímos que teve seu direito violado, sem contraditório, sem ampla defesa, sem presunção de inocência, nós já concluímos por conta própria. É um modelo, podemos até dizer por analogia, que inquisitório de advornalismo consumerista. O terceiro mecanismo de interdição é o desprivilégio da fala. Ele ocorre na medida em que você tem de um lado alguém que tem algum conhecimento, que é diretor do PROCON, que é advogado do direito consumidor, tem alguma espécie de expertise, e do outro lado alguém que é um fornecedor, que pode ter o seu conhecimento em atendimento e protocolos específicos, mas não tem o privilégio da fala, não tem o lugar de fala que é reclamado pelo apresentador. E você vai observar isso muitas vezes em enunciados como: "Peraí, deixa que eu te ensino como que é". E aí o apresentador vai mostrar a lei de acordo com a interpretação dele e vai dar ensinamentos, supostos ensinamentos, para defender uma tese em contraponto à outra. E esse desprivilégio da fala é levado em conta para a construção dessa dominação. Pois muito bem,
O segundo elemento, aqui eu tratei de 3 subelementos da interdição. O segundo elemento da exclusão externa do controle é o que Foucault vai chamar da segregação do louco. Ou seja, nós podemos até pensar no louco mesmo. O louco ele fala, ele pode falar, ele fala o quanto ele quiser. Na rua, o bêbado, por exemplo, né, um tipo de que a gente pode, por analogia, entender aqui como louco, ele fala diversas coisas. Mas aí, depois que ele fala, como que a gente vai carimbar o que ele disse? A gente não carimba. A gente diz, olha, deixa ele falando porque ele está bêbado. Deixa ele falando porque ele é louco. Trazendo para o discurso de hoje, olha, nem adianta você falar nada porque eu já sei que você é comunista. Nem adianta você falar nada porque eu já sei que você é fascista. Esse é o louco. Em cada formação discursiva você vai encontrar pessoas ou grupos que são classificados como loucos. E aí ele pode falar tudo o que ele quiser, nada será levado em conta. Dentro dos comentários desses programas, dos apoiadores, nós vemos muito a palavra picareta. Ou seja, a presunção de culpa que esses programas criam leva justamente à segregação, e aqui a gente pode chamar de segregação do picareta. Ou seja, por mais que esse picareta fale, nada do que ele falará será levado em conta pelo público, da ronda do consumidor, da blitz do consumidor, do xerife do consumidor. Por quê? Porque ele é o picareta, e palavra de picareta não tem valor. É a segregação do empresário pelo fato de ser um empresário já abordado por aquele dominador, por aquele discurso de dominação. O simples fato dele ser abordado já o coloca como culpado e por isso o segrega em tudo o que ele disser. Muito relacionado com isso é o terceiro elemento da interdição, que é a vontade de verdade. Ou seja, nós não falamos mais do que não pode ser dito, nós não falamos mais do que pode ser dito, mas a pessoa que fala não tem credibilidade. Nós falamos agora do conteúdo. Existem conteúdos que já são rechaçados por conta da formação ideológica em que nós estamos. Aqui, esse discurso da vontade de verdade, ele é muito presente na figura do discurso do Estado inoperante, do Estado ineficiente, que é um discurso dominante. No discurso de que o PROCON não funciona, de que o judiciário não funciona, de que a polícia não funciona, ou uma variante que só funciona quando é contra o pobre, daí outro santo padroeiro, né? Ou quando é contra o consumidor. E diante desse aparato é rechaçado qualquer alternativa que seria ali mais respeitosa também com o comerciante. Por exemplo, de recorrer ao próprio PROCON. Há um problema? Vá ao PROCON. E aí surge esse mecanismo de exclusão. Ora, você acha mesmo que o PROCON funciona? O PROCON não funciona. Nada funciona, né? O judiciário não funciona também. Há esse tipo de colocação justamente porque a vontade de verdade é somente a justiça por conta própria, somente o justiçamento, somente os justiceiros conseguirão fazer valer o tal direito do consumidor. Esse é um pequeno apanhado dos mecanismos de exclusão externa desse discurso de dominação dos programas de adjornalismo consumerista. Passaremos agora para os mecanismos que Foucault chama de controle interno do discurso. Então agora nós estamos falando do próprio discurso, não mais de coisas que estão em volta dele. O primeiro, Foucault chama de comentário. O comentário é forma de exercer dominação.
No caso dos programas de adjornalismo consumerista, o principal mecanismo de comentário para exercício de dominação é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é usado para legitimar pretensões de direito baseadas numa leitura e aplicação, claro, de acordo com a própria interpretação de quem está falando, sem considerar outras coisas e outros princípios e outras legislações. Então, o principal mecanismo seria, então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é a todo momento relembrado, recolocado, revisto e visto mais uma, e sempre que há alguma contestação, recorre-se a esse discurso evocando o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que aquela pessoa cometeu um crime ou cometeu uma infração contra o consumidor. É usado de certa forma até para esconder as próprias contradições desse formato. O segundo elemento de controle interno do discurso é o autor. Autor aqui entendido como, não somente como uma pessoa, mas como unidade de significação do discurso. Aqui nós temos alguém que se coloca, e aí a gente vai lembrar também do que Michel Pechet chama de formações imaginárias, que são os como que a gente coloca, né? Estou aqui como advogado, estou aqui como jornalista, estou aqui como deputado. Então esse autor, ele torna-se simbólico, ele torna-se uma espécie de autoridade na medida em que ele coloca-se como alguém com experiência e alguém que imparcialmente disse e entendeu que aquele consumidor tem razão e, portanto, a palavra dele vale como a palavra de um juiz. E esse autor, ele se coloca como um jornalista, ou seja, há essa forja, essa aparência de isenção, como se aquele formato fosse um formato informativo e minimamente isento, quando na verdade é um formato sensacionalista e tendencioso. O terceiro elemento do controle interno do discurso é a disciplina ou disciplinarização. É você colocar o seu discurso dentro de alguma área do conhecimento. No caso, nós colocamos na área do direito, ou de maneira que eles colocam para ficar mais bonito e mais adesivo à grande massa, falam de a lei. Então quem manda aqui é a lei. Quem está falando não sou eu, é a lei. Então a disciplinarização coloca o direito e o direito do consumidor aos pés de quem fala, desde que esse autor siga todo o policiamento discursivo daquela disciplina. Ou seja, fale dentro do léxico, fale em artigo, fale em jurisprudência, fale em leis específicas, use muitas vezes brocárdios jurídicos, use muitas vezes de formas de falar que remetam ou que prestigiem aquela disciplinarização. Temos também uma outra disciplina que vem junto, que é a disciplina do jornalismo. Afinal de contas, o que se faz parecer, embora nós tenhamos uma atitude ali que é uma mistura de advocacia e jornalismo, faz-se parecer que é uma estrutura puramente jornalística. Então existem em muitos programas essa mentira, digamos assim, esse engano, essa desculpa, melhor palavra, de que eles estariam ali tão somente para ouvir o lado da empresa. Porém, nós observamos logo depois que não é exatamente isso. A ideia é mesmo fazer justiça com as próprias mãos. Essa disciplinarização ocorre também nos elementos visuais do próprio discurso. O uso do microfone da canopla, o uso de terno como um repórter, todos os elementos que fazem parecer que estamos diante de
legítima atuação de uma verdadeira matéria jornalística. Terceiro e último mecanismo de controle, o Michel Foucault não coloca exatamente assim, mas nós chamamos rotineiramente de controle social do discurso. O primeiro deles é o que a gente chama de ritual. O ritual ele se relaciona muito com a disciplina e ele tem a ver também com toda essa materialidade, ou seja, de parecer que se trata de uma matéria jornalística, de eu executar todo um processo, um procedimento repetido de acordo com o que já se faz. E o advornalismo consumerista, enquanto discurso de dominação, ele possui um ritual. Eu chego na empresa sem avisar. Quando a pessoa diz que não quer ser filmada, eu digo que vou continuar filmando. E aí, depois de filmar, eu conto o problema, mostro a lei, exijo o cumprimento. Se a pessoa não faz isso, eu chamo a polícia. A polícia é usada ali como um elemento de cena, né? A autoridade é chamada para fazer um elemento de cena para gerar um impacto visual. E depois disso tudo, caso realmente não haja uma solução, ocorre a judicialização. Então esse discurso ele possui um ritual, ele possui um passo a passo formado por maneiras de falar, maneiras de mostrar, formada por elementos, por signos. Um dos signos é a própria polícia. A polícia surge como signo desse ritual. O signo de que você não quis atender as condições, aqui está o signo. E o público observa isso e toma isso para si, internaliza tudo isso. E o ritual, ele é muitas vezes inflexível. Não se admite que se converse em particular. Qualquer tentativa de resolver em particular já é rechaçada por alguma forma de discurso de dominação, de enunciado de dominação do tipo: você deveria ter resolvido em particular antes, você deveria ter respeitado antes, você deveria ter cumprido a lei antes. E aí, dentro desse arcabouço, segue-se o ritual desse programa enquanto discurso de dominação. Faça o que queremos, senão vamos lhe expor negativamente na imprensa. Falamos aqui também de doutrina. Há uma frase em um dos programas, que é uma frase do programa Ronda do Consumidor, que diz: quem não gosta da ronda do consumidor, boa coisa não é. Ela congrega dois tipos aqui de formações de controle social do discurso que são, na verdade, antagônicas. Uma é o que Foucault chama de sociedades do discurso, ou seja, aquele discurso só pode funcionar dentro de um grupo específico. O grupo que gosta, o grupo que não gosta não funciona. Dentro da doutrina é que vai justamente essa frase e toda essa propaganda de defesa do consumidor gerar o seu efeito. A ideia é justamente, inclusive pelo próprio nome, né? Uma vez que todo mundo é consumidor e uma vez que ronda é algo que diz respeito a uma autoridade policial, e no Brasil nós temos uma tradição de ter medo e até certo respeito da polícia, e da polícia agir muitas vezes violando procedimentos em nome de fins, então você espalha essa doutrina dessa maneira, de modo que as pessoas vão comprando esse discurso com muita facilidade. E a tendência da doutrina é ela se espalhar. Através desses discursos, a doutrina se espalha. E aí se conquista apoiadores, conquista-se votos. Afinal de contas, quem não gosta desse tipo de atuação é porque é uma pessoa do mal, é porque é um picareta, é porque não é boa gente. A doutrina, ela funciona na medida em que ela te limita a aceitar algo. Então você só pode fazer parte daquilo desde que você aceite uma premissa. A premissa é: aquilo que se faz ali é correto. Todos os comerciantes apontados ali são culpados. E por fim, o grande fecho de Foucault, e que eu acho que ele foi muito feliz em colocar como último elemento,
é o elemento da apropriação social, ou seja, as pessoas que recorrem a esses programas são pessoas que não têm a apropriação social do exercício da sua cidadania. As pessoas tanto que recorrem quanto as pessoas que assistem, elas não dominam os mecanismos para acionar o PROCON, por exemplo, para acionar o judiciário, para acionar uma delegacia. Elas não dispõem dos conhecimentos e do ferramental necessário para se apropriar daquelas práticas. E por isso, você coloca a sua confiança e a sua fé naquele herói. E aquele herói gera uma espécie de departamento de assistência social que faz todo esse tipo de advocacia dativa, né? Esse tipo de captação de clientes, ainda que pro bono, mas claro, a gente sabe que na justiça comum pode-se ganhar depois com honorários de sucumbência. Então, essa apropriação social, ela não ocorre por parte tanto de quem assiste, quanto e principalmente de quem é o cliente desses programas. Justamente porque não há esse empoderamento. Muito bem, eu fiz aqui uma análise que deu meia hora, mas ainda assim é uma análise muito rápida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu comentário. Vamos discutir mais sobre isso, tá? Eu vou responder todo mundo que quiser comentar aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima.